polícia está indo no caminho certo. É claro que eles não vão comentar, porque não é tudo que se solta na mídia, porque acaba atrapalhando as investigações. Mas aqui me sai a Casa da Revelação, o Caminho e a Casa da Revelação, no baralho em cima, em ambas as extremidades. E aqui a notícia sobre exatamente o que levou ao desencarne. Aqui novamente, no outro baralho, as extremidades, a confirmação, tá? A casa 27 da carta, a casa da montanha, a luta. Eu também tenho a casa da montanha aqui. O jogo está extremamente aberto. Extremamente aberto. Tá? E nenhuma carta, tá? Ele pode ter consumido uma cervejinha lá, né? E nenhuma carta, tá? Me mostra que ele tenha feito uso de alguma substância ilícita no sentido de ter alucinações. Vocês sabem que por conta do algoritmo do YouTube eu não posso falar certas palavras aqui, né? É por isso que eu queria o Clube dos Girassóis. Mas como o Clube dos Girassóis é um clube de assinantes, eu não poderia levar esse caso para lá, porque eu quero que todos tenham acesso ao conteúdo aqui para chegar à polícia para ajudar nas investigações. Esse é o meu intuito. Inclusive, para quem não sabe, eu sou especialista em casos, em desvendar casos. E lá fora, nos Estados Unidos e alguns outros países, a polícia conta com o meu auxílio para desvendar casos policiais, tá? Aqui no Brasil, agora que eles estão começando a aceitar, né? Mas vamos lá. Ele não fez uso de substâncias a não ser, tá? Eu tenho aqui em cima a casa do urso. Sabe o urso, a representatividade dessa carta, para quem ainda não conhece? O urso, ele não dá um abraço na gente que acaba estrangulando a gente? Pois é. Eu não sei o que saiu, tá? Eu não pesquiso sobre o caso. Qualquer caso que eu vou tirar, eu só preciso saber sobre a pessoa. E exatamente o dia, o que aconteceu. Mas eu não fico assistindo reportagens, porque isso acaba atrapalhando a minha energia, tá? Então eu falo baseado no que eu vejo. Eu não sei o que saiu, se já saiu a autópsia dele, tá? Mas ele morreu de asfixia. Mas ele morreu de asfixia não porque ele estava apenas num buraco, mas porque levaram ele. Então, não foi uma queda. Não! Já aviso vocês. Ele não foi andando até lá porque ele estava muito louco de substância e caiu no buraco. Não! Ele foi levado para aquele buraco. E ele foi levado para aquele buraco em vida. Ele foi, possivelmente pela Casa da Raposa que eu vejo aqui. Possivelmente não. Casa da Certeza. Algo fixo, ancorado, âncora, terra, tá? Ele foi levado para lá. Aí de vida, mas antes disso, ele foi espancado, Casa das Nuvens. Ele foi espancado, ele foi, eu não sei como é que chama, o que eu sinto aqui, asfixia. Talvez ele tenha sido levado desmaiado ou semi-desmaiado. Talvez tenham dado, como é que chama aquilo quando faz assim, que às vezes não deixa marca, que a gente vê muito em filme? Foi feito isso com esse rapaz. Ele apanhou bastante, pegaram ele dentro do carro dele, tá? Ou seja, ele foi, porque eu não posso usar essa palavra, mas leiam os meus lábios. Foi. Ou seja, por mais que eles não tenham, eles, não foi uma pessoa só, tá? Tem duas pessoas envolvidas nisso.
Tem duas pessoas envolvidas nisso. E o que eu mais vai doer para me dizer. Então, tem alguma coisa a ver com esposa? Não! A esposa dele é tão vítima quanto ele, tá? Porque ela recebeu dentro da casa dela, essa casa, alguém que tinha amizade de quase uma década, a qual sempre confiou. Ciclo, roda da fortuna, que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com ciclo. Tinha muita inveja. Essa pessoa pagava de amigo, mas tinha muita inveja. Peraí, você tá querendo dizer que a pessoa é um amigo dele que ele recebia na casa dele de quase uma década ou mais? Sim, uma das pessoas envolvidas. A outra, digamos que era um coleguinha, tá? Por quê? Parece que ele estava muito feliz na vida dele. Feliz em relação à vida pessoal, à vida sentimental, casamento. Ele é um homem que estava na melhor fase da vida dele, Casa dos Livros. A melhor página da vida dele ele poderia estar. Entende? Realização. É difícil uma pessoa ter realização através dos próprios esforços. E ele teve. Então ele chegou na maior realização da vida dele pelos próprios esforços. Por ter escolhido uma boa esposa, por ter uma boa profissão e se dedicar à mesma, enfim. Ir ao autódromo, fazer as coisas dele, serviam para ele, é algo que ele gostava, para se parecer. Né? Cada pessoa tem um modo de se parecer, não é? Uma atividade que faça, um passeio, um videogame, uma leitura, enfim, ele tinha isso. Mas ele chegou ao topo. Isso causou inveja. Agora, parece, pelo que eu vejo aqui, tá? Por que que eu repito que era alguém que era de extrema confiança e a qual jamais pensou que poderia fazer algo contra ele? Porque aqui tem a casa do cão. E o cão tem a ver com lealdade, fidelidade, amizade. Então ele é uma pessoa que ele confiava. E houve um desentendimento aí, além da inveja que a pessoa já estava ali em cima dele, né? Houve um desentendimento, a casa da foice, ó. A não se despediu dessa pessoa e falou, tô indo para casa. Não. Talvez essa pessoa tentou, por inveja do casamento, por inveja dele ter uma vida estável. Olha, fica mais um pouco, vamos ali fazer não sei o quê, vamos lá fazer não sei o que lá. Não. Eu vou me encontrar com a minha esposa, tá me esperando. Então houve um. Como assim? Você não vai ficar? E essa pessoa, sim, estava extremamente alterada, com substâncias ilícitas, da cabeça aos pés. Se dirigiu inocentemente após essa discussão com esse amigo e o colega. E de forma inocente, claro, amigo, você põe dentro da tua casa, como na tua mesa, foi se dirigindo ao carro dele. E foi ali que pegaram ele. Ele foi espancado, humilhado, levou um negócio na garganta, que não é corte, e desmaiado. Ele foi arrastado, semi-desmaiado, talvez, não sei, não posso afirmar isso. Ele foi levado, jogado naquele buraco. Colocaram o capacete em cima dele. Os digitais vocês não vão achar não, tá? Porque a pessoa estava de luva. E não é luva cirúrgica, não. Tá? As pessoas. É luva de motoqueiro mesmo. Luva de couro, luva de... sei lá, luva que eles usam. Vocês não vão achar digitais. Tá? Ele foi levado. E ele acordou ali. Mas ele estava tão fraco
que ele primeiro tentou tirar o capacete e não conseguiu. E ele acabou falecendo ali. Que covardia. Então eu posso dizer com propriedade que a polícia está, porque eu percebi aqui, que a polícia está no caminho certo. Tem umas pessoas envolvidas. Uma mais perto do que vocês imaginam e vocês sabem do que exatamente eu estou falando. Como provar? É que vai caber a polícia ligar os fatos. Já ligaram, mas as provas que vocês precisam para incriminar tal pessoa são duas, tá? Inveja. Inveja. Tem muitos homens que vencem na vida pelo próprio mérito, como foi o caso do... E tem uma vida realizada com a esposa. E sim, apesar da diversão, coloca a esposa em primeiro lugar. E ele foi por pura covardia. Essas pessoas têm que pagar. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu não posso dizer tudo, mas